E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS e estou aqui para mais uma análise entre esses dois aparelhos aqui. Bom, lembrando antes que eu não tenho o Zenfone 2 em mãos, eu tenho o Moto X Play, estou fazendo os testes, certo? Mas mesmo assim eu vou fazer a análise desses dois aparelhos através do site gsmarena.com, como temos aqui. Vou pegar depois esse link, se eu lembrar também deixar na descrição do vídeo para vocês verem as especificações de cada aparelho, tá bom? Então é isso. O canal tem esse estilo também de vídeo, de fazer o comparativo, dar minha opinião, falar o que está de bom ou não de um e de outro, certo? E então vamos lá, né? O Zenfone ele estreou no Brasil aí dia 20 de agosto. A data desse vídeo aqui é dia 21 de agosto, ou seja, um dia depois. Eu li muitas reportagens a respeito do Zenfone 2. Ele já foi lançado anteriormente fora do Brasil, né? Mas a entrada dele oficial foi agora com outros modelos também. E esse modelo Zenfone 2 aqui, ele vem com, como se diz, é, ele vem ele vem com dois modelos, né? O Zenfone 2 ele vem com 16 e 32 GB, com 2 GB de memória RAM e 4 GB de memória RAM. Mas parece que aqui no Brasil ele vai ser comercializado com o de 4 GB de memória RAM. Eu acho isso sensacional, tá? Mas depois eu ainda vou falar a respeito do preço também. Então vamos lá, pessoal. O Zenfone 2, ó, como vocês podem ver, ele foi lançado, anunciado em janeiro de 2015 e o X-Play em julho de 2015, ou seja, ele foi anunciado, só que chegou agora só no Brasil. Primeiro chegou nos Estados Unidos, lá nas outras partes do mundo, né? E só agora no Brasil, né? Sempre atrasado, né? Mas vamos lá. A diferença assim de peso deles é quase nada, né? 1 grama só, né? 170 contra 169, ou seja, eu achei pesado. Eu estou fazendo o teste com o X-Play, eu achei ele pesado, mas vamos ver no dia a dia como que ele se sai, né? Tenho praticamente aí, vou testá-lo por 15 dias, aí depois eu falo o que eu achei nesse período. O que eu falar do peso do X-Play, certamente posso falar também depois do peso do Zenfone 2, certo? Ambos são Dual SIM, só que Micro SIM para o Zenfone 2 e Nano SIM para o X-Play, tá? O X-Play ele ainda tem, ele é repelente à água, né? Ele tem certificação IP52, você não pode colocá-lo, por exemplo, dentro de um recipiente com água, tá? Ele repele a água, numa chuva, por exemplo, não tem problema algum, tá? Aqui vem a grande questão, né? A Asus ela coloca no seu equipamento, aí, no seu device, né? Uma tela IPS, enquanto aqui não especifica, mais a tela do X-Play é uma TFT, certo? Isso aqui já gerou um monte de polêmica, junto com o Moto G terceira geração, então isso aqui eu vou até pular. Ambos têm tela de 5.5 polegadas, Full HD 1080p, 1080 por 1920 pontos, a mesma densidade, 401, excelente. Os dois aparelhos estão de parabéns quanto à tela, né? Resolução e tamanho de tela, né? Ambos possuem proteção Corning Gorilla Glass 3. A Asus ela possui o Zen UI, né, que é a interface gráfica dela, enquanto a Motorola possui o Google Now Launcher da própria Google, né, que é a launcher leve aí que a Motorola adota para todos os seus aparelhos, tá bom? O Zenfone 2 ele virá na versão 5.0 do Lollipop e o X-Play ele já está na versão 5.1.1, ou seja, a mais recente aí lançada no mercado, tirando a Marshmallow Android M, né, que é a 6, 5.1.1. Os dois estão de parabéns aí também quanto ao Lollipop, parabéns maior ainda para a Motorola, certo? Aqui começa a diferenciar um pouco. Vamos falar do modelo aqui de 4 GB, né, que é o que vem com o Intel Atom OZ3580 de 4 GB. E ele é um quad-core de 2.3 GHz, tá, pessoal? Ele possui 4 cores aí, né, no mesmo núcleo. Enquanto o
o Moto X-Play, ele é um Qualcomm Snapdragon 615, um processador muito bom. Ele é um octa-core, sendo que um core, né, ele é de 1.7 GHz e o outro core é de 1.0 GHz. Ambos aqui são 64 bits, tá? No Asus Zenfone 2 aí é o PowerVR G6430. O fabricante fala que performance gráfica é excelente. O Adreno 405, pelo que eu fiz um teste aqui, eu achei ele muito bom, o processador gráfico, tá? E depois a gente vai demonstrar em jogos aí para vocês, tá bom, pessoal? E cartão micro SD para ambos. O Zenfone fala até 64 GB e o X-Play até 128. Isso aqui são números apenas, mas pode ser acima disso, já foi provado, tá? Eu sempre gosto de falar isso. O Zenfone 2, ele mostra aqui versões de 16, 32 e 64. Para o Brasil, pelo que eu vi, eles estão vendendo a versão de 16 e 32 GB de armazenamento, 2 e 4 GB de memória RAM, e pelo que eu vi, eles estão vendendo aqui o de 4 GB de memória RAM. Eu acho excelente, 4 GB de memória RAM, maravilhoso. Nisso aqui, a Asus acertou assim, deu um tiro, deu um headshot, pessoal. Um headshot a 1000 metros de distância, ou seja, 1 km de distância, deu um headshot. Parabéns, maravilhoso. E o Moto X-Play, ele tem as versões de 16 e 32 GB de armazenamento e 2 GB de memória RAM, que está muito bom. Obviamente, se viesse com 3 GB seria melhor, e 4 GB um sonho, né? O Asus Zenfone 2, ele tem uma câmera de 13 megapixels, com autofoco, dual LED, com dual tone, flash, tá? E o X-Play, ele tem uma câmera de 21 megapixels, com autofoco, dual LED, com dual tone, flash, né? Aqui está o grande dilema. Resolução não quer dizer nada. O importante é o conjunto óptico e o sensor que captura a imagem, tá, pessoal? Se 13 megapixels tem um excelente conjunto óptico e um sensor maravilhoso, 21 megapixels não quer dizer nada aqui, tá bom? Só estou dando um exemplo a respeito. Eu conheço a câmera do Zenfone 5, que eu tive achava ela excelente para ambientes com pouca iluminação. A do Moto X-Play é uma câmera muito boa, eu gostei da câmera, tá? Ela tem uma performance muito boa, tanto de dia quanto de noite, para contrastes, brilho, nitidez. Eu gostei muito, principalmente da câmera frontal filmando a 1080p. Sensacional, gente. Sensacional mesmo. Então aqui, digamos assim que só tendo os aparelhos em mãos para poder fazer o teste da câmera, para ver a qualidade da foto de cada um, quantidade de ruído, entendeu? Então aqui não dá para eu falar quem seria o melhor, tá bom? Mas eu vejo que a Asus, ela tem uma tecnologia muito bacana para fotos com pouca iluminação, foto noturna. Ela tem lá um recurso, eu não lembro o nome, mas ela tem um recurso de à noite, pessoal. Eu achei muito bacana isso. Esses features aqui é Geotagging, Touch Focus, Face Detection, Panorama e HDR, que é o que vem junto com a câmera. São as funções aí que acompanham as câmeras, né, dos dois aparelhos, né? Ambos filmam em 1080p a 30 fps e ambos têm a câmera frontal de 5 megapixels. Tá ok, pessoal? Que mais? Rede. Aqui também tem outro dilema na rede do X-Play, né? Ele não tem o protocolo AC que tem aqui no Zenfone 2. Eles falam que AC ele trabalha numa faixa de gigahertz, eu acho que 5 GHz, né? E não é tão difundido no Brasil, então não teria problema lançar sem o AC no X-Play. No Zenfone 2 ele vem o protocolo AC, tá bom? Mais completo em relação ao X-Play, tá bom? Dual Band, Hotspot, Wi-Fi Direct, isso aqui tudo pode variar de país para país, então como isso aqui é muito genérico, então não dá pra gente ter as devidas certezas, tá bom, pessoal? Bluetooth 4.0 para ambos, e aqui a gente vai entrar num outro quesito polêmico. A Motorola falou que o X-Play não tinha o GLONASS, que é o padrão russo, o GPS padrão russo, né? Que dá uma maior precisão em relação ao americano. E simplesmente, até o dia 16 de agosto, ela não tinha falado nada. No dia 17, ela falou que tinha sim o GLONASS no X-Play, tá bom, pessoal?
Então, o que a Motorola afirma é que tem sim o GLONASS no X-Play. Eu não entendo porque ela falou isso que no começo que não tinha, não entendi. Então, questão de GPS, digamos assim, que seria igual para ambos, tá? Ambos possuem NFC, muito bacana. Porta infravermelha, nenhum dos dois. A rádio tem sim o X-Play, aqui está para ser confirmado, mas tem sim, assim como tem no Zenfone 2. Pessoal, não vamos confundir. A Asus, quando ela lançou o Zenfone 5 e o Zenfone 6 no Brasil, ano passado. E agora ela lançou o Zenfone 2, digamos assim, o 2 seria o Zenfone segunda geração, por isso que muita gente pode confundir, tá bom? Acelerômetro, giro, proximidade, compasso, sensores do Zenfone, fala que tem, né, no X-Play, mas pode ter também os mesmos sensores aí, entendeu? Então isso aqui, como eu falei, varia de país para país, tá? Ambos possuem o Fast Battery Charging, né? A Asus fala que 60% da bateria em 40 minutos. E aqui eu não lembro da Motorola, mas ela fala que pelo X-Style ela é mais rápida a carga em relação ao S6, tá bom? Mas ambos possuem. Tem o Turbo Power 15, que é o do X-Play, e o Turbo Power 25, que é do X-Style, tá? Que são os carregadores aí os carregadores de carga rápida, né? Outro calcanhar de Aquiles da Asus, que ela teve que conviver isso por muito tempo, ainda vai conviver, devido ao seu Zenfone 5 não ter uma performance muito boa, uma durabilidade tão boa assim na bateria. E o Zenfone 2 ele vem com uma bateria de 3.000 mAh de lítio polímero não removível, assim como o X-Play, ela vem com uma bateria muito boa de 3.630 mAh. Eu estou testando o X-Play, a duração da bateria está se saindo muito bem. No mínimo aí vai durar acho que uns 4 ou 5 dias, eu acho. Eu achava uns 3 dias, mas provavelmente uns 4 ou 5 dias. Depende agora do final de semana do quanto eu vou utilizar o aparelho. Aí sim a gente vai consumir bem a bateria. E eu digo assim, a bateria do X-Play eu achei assim um bom rendimento até o momento. E vamos ver no que vai dar. E pelas críticas que eu ouvi a respeito do Zenfone 2, a bateria se sai muito bem de 3.000 mAh. Ele tem vários recursos para poder otimizar o uso da bateria. A Asus, né, ela adotou vários recursos aí de ultra economia, baixo consumo, tá? Tem uns nomes lá, uns nomes que eles colocaram lá que serve aí para você poupar sua bateria, entendeu? Tipo recurso inteligente para o uso da bateria, certo? E vamos falar agora de preço, né, pessoal? O preço do Zenfone, se não me engano aqui, o de 16 ele sai a 1.299 e o de 32 ele sai a 1.499. Ou seja, vamos arredondar aí, 1.300 e 1.500. O Moto X Play ele tem, eu acho que 1.300. Acho que 1.300 a 1.500 também. Eu não sei, são muito próximos os preços aí, né? Se a gente for ver o melhor custo-benefício para esses intermediários alto, né? Porque eu falo assim, intermediário alto, médio e baixo, né? Então esse aqui eles estão no intermediário tipo top, quase high-end, né? Mas não são high-end, eles não têm características de high-end, mas eles estão assim, para quem mexe com máquina fotográfica vai entender até que eu vou falar. Esses dois são tipo eles estão na categoria bridge, né? Que não é nem intermediário nem high-end, eles estão naquele meio termo, tá? Eles praticamente brigam de igual para igual, assim como o Moto X Play e o Zenfone, certamente eles vão brigar de igual para igual com o A7 e com o Sony Xperia M4, tá bom? Questão de custo-benefício, pessoal, o Zenfone 2 é disparado na frente, assim, o melhor custo-benefício em relação ao Moto X Play, certo? Ele tem aí 4 GB de memória, ele pode vir aí também com os mesmos 16 e 32 GB do X Play. Temos aí, que mais? Um gerenciador que eles falam, né, que é melhor gerenciador de baterias aí que tem no mercado. Ele tem, que mais aqui? Deixa eu recordar aqui. Ele tem o protocolo AC, certo? Isso aqui
vai fazer pouca diferença pra gente, porque a gente não tem ainda os roteadores difundidos aí com uma frequência mais alta. Ele tem o GLONASS, confirmado o GLONASS, né? Assim como também tem o X-Play. Para quem está na dúvida ainda se o X-Play tem o GLONASS ou não, o Zenfone 2 ele tem sim o GLONASS, tem FM também, que é algo a mais, tem o carregador rápido de bateria, que é um recurso a mais também, certo? Eu vejo como o processador dele, o Intel, esse Atom aqui, ele é um processador muito rápido. Se não me engano, ele bateu acho que 43 mil pontos no AnTuTu, enquanto o X-Play, pessoal, deixa eu até confirmar aqui, eu estou com ele aqui na minha mão, ele bateu 36 mil pontos aproximadamente. Ou seja, o processador da Intel ele é muito mais rápido do que o Qualcomm Snapdragon 615. E graças agora a esse processador mais novo, a Asus ela consegue ter o 4G no seu aparelho, assim como tem o 4G no Moto X-Play. Eu não sei se a Asus aqui ele é um dual 4G. Eu sei que o X-Play ele é um dual 4G, tá bom, pessoal? Então é isso. Gente, se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrijam aí na descrição do vídeo. Isso é muito importante, tá bom? Agradeço aí a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero aí que aqueles que estejam na dúvida entre o Zenfone 2 e o Moto X-Play tenham esclarecido. O Moto X-Play é um celular muito bom. O Zenfone 2 eu não peguei na mão ainda, mas pelas críticas falaram que também é um celular muito bom, assim como o X-Play também é muito bom. Tá bom, pessoal? Quanto bom, hein? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, o seu joinha aqui é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!